Graças a Deus. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, sem perca de tempo, pega a sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 24 ao 26. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 Jesus. João capítulo 12, versículo 24 ao 26. E o tema da nossa mensagem tem tudo a ver com a ceia. Paulo disse lá no texto que fala sobre a ceia: quando nós ceamos, nós anunciamos a morte do Senhor até. Então vamos pregar a mensagem da morte. A mensagem da morte. O Evangelho é assim, é um paradoxo. É perder para ganhar, morrer para viver, dar para receber, negar a si mesmo para ser livre. O Evangelho é perder para ganhar. Tem gente que pensa que o Evangelho é ganhar, é lucrar. Está errado. O Evangelho é perder para ganhar. O Evangelho é morrer para viver. O Evangelho não é só receber. O Evangelho é dar para receber. É renunciar, negar a si mesmo para ser livre de verdade. Porque o homem é escravo dos seus desejos. Esse tipo de mensagem não dá audiência, não dá ibope. Pastor, eu vim aqui para o senhor pregar para mim sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre bênção. Mas nós temos que falar aquilo que o Senhor mandar, meus irmãos. E a mensagem hoje é sobre a morte. João 12, versículo 24 ao 26 diz, minha versão, nova tradução, linguagem de hoje: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Pode se assentar. Grande Deus. Pode exaltar o Senhor Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele mais uma vez vai usar uma metáfora, Ele vai usar de parábola para transmitir a sua mensagem. Ele vai usar coisas que fazem parte dessa vida. Ele vai falar: olha, isto é a verdade, eu afirmo a vocês, se o grão de trigo não for jogado na terra e morrer, para germinar, para brotar, para então nascer uma árvore e produzir, então, se esta semente não for plantada, não morrer, vai ficar ela só. Vai ficar ela só ali. Mas quando a semente morre, germina, ela brota, ela nasce, então este grão de trigo produzirá muito trigo. Então esta árvore produzirá muitos frutos. Então quando uma semente morre, esta semente morrendo e se tornando então uma planta, uma árvore, produzirá fruto. Então, meus irmãos, quando esse trigo, essa semente morre, produz então mais do que si mesmo. Quando Jesus morre,
ele está morrendo e produzindo muita vida. Porque a única maneira de gerarmos vida, de produzirmos vida, é quando nós morremos. Não quando nós queremos aproveitar a vida no padrão do mundo, de acordo com as paixões carnais. Quando a igreja se recusa a morrer porque tem medo, porque é muito sensível, porque é muito coitadinha, quando a igreja se recusa a morrer, então fica ela só. Não cresce, não expande, não produz fruto, não salva. E é por isso que Jesus teve que morrer, porque a única maneira de produzir vários frutos, a única maneira de produzir vida é morrendo. Assim como acontece nesta área da agronomia, assim como acontece no plantio, quando a semente é jogada, é plantada na terra, e ela morre, ela germina, ela brota e ela nasce de novo, numa nova vida. Quando nós morremos como semente, nós nascemos como árvore. Quando nós não morremos como semente, permanecemos do mesmo jeito, no velho eu. Por isso que a única maneira de alguém ser salvo, como eu disse lá no dia do batismo, e nós até demos risada, né? Eu disse no batismo: hoje é um dia do velório de vocês, eu estou aqui para enterrá-los. Hoje é o dia de vocês entrarem no caixão, ser sepultados. Sim, porque a única maneira de ter uma nova vida é perder a antiga, é perder para ganhar. Aleluia, Jesus. Porque não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Se você colocar vinho novo em odres velhos, vai fermentar, e o odre já está meio fraco, e aí estoura. Então ele não vai conseguir absorver a doutrina, a verdade do Evangelho. Logo ele vai desviar, vai abandonar, ou não vai querer aceitar. Porque não tem como enxertar o Evangelho, que é o vinho novo, numa pessoa que ainda está na escravidão da carne. O Evangelho só tem efeito quando a pessoa nasce de novo. Por isso Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo da água do Espírito, que quer dizer a mesma coisa, você não pode ver, entender as coisas da palavra, da doutrina, nem entrar no céu. E não adianta eu vir aqui dar um curso de teologia e de doutrina para você, que você vai achar tudo esquisito, tudo estranho, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, porque o homem que está na carne não pode agradar a Deus, a não ser que ele nasça de novo. Aí ele vai ser um odre novo e vai suportar receber o vinho novo, que é o Evangelho. Você não pode costurar um tecido novo num tecido velho, porque aquele pano velho está podre e já vai rasgar, vai arrebentar, vai romper. Porque o pano velho não vai ter a mesma resistência que o pano novo. Não encaixa, não combina, não casa. O Evangelho, que é o vinho novo, não casa com os homens que ainda estão na carne, no pecado, que é o odre velho. Por isso que salvação é um milagre sobrenatural, onde a pessoa é indispensável que nasça de novo. Mas para nascer de novo tem que morrer. Sim, prega aí pelo mundo todo: ei, pecadores, vocês têm que morrer. Mas não é literalmente, senão vai querer prender nós. Por isso vai querer prender nós. É morrer para o pecado, para a carne, para o mundo, não literalmente, não fisicamente.
Aquele que amar a sua vida, esta vida que os pecadores têm, que o mundo tem, esta vida pecaminosa, essa vida de escravidão que está no poder e no domínio do pecado, quem ama essa vida, influenciado pelos demônios, de acordo com os rudimentos do mundo, de acordo com a moda do mundo, com as filosofias do mundo, ele tem a mentalidade do mundo, o sentimento do mundo, as novelas e os filmes formataram ele, programaram o estilo de vida dele. Aquele que ama essa vida e quer aproveitar esta vida, conforme nos é oferecido pela mídia, perderá a vida verdadeira. Então, na verdade, quem ganha vai perder. Quem aproveita vai perder. Que vida? É claro, a velha vida. Quem ama a velha vida perderá a nova vida, a vida eterna, a vida espiritual. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus. A vida eterna não começa quando a igreja é arrebatada, começa na sua conversão. Porque a Bíblia diz que nós já vencemos a morte, já passamos da morte para a vida. A vida eterna é essa: que todo mundo conheça a Deus como o único e verdadeiro Deus. Aí começa a vida eterna, quando você se converte e passa a conhecer o Senhor. Mas quem perder a sua vida aqui, quem morrer aqui para o pecado, para o mundo, para a carne, quem morrer para si mesmo, para os seus desejos egoístas e mesquinhos, quem morrer para o orgulho, para a vaidade, para a soberba, para a ignorância, quem morrer para a lascívia, para a luxúria, para a avareza, para a ganância, a cobiça e a ambição, quem morrer para o desejo, para o pecado, vai viver, ganhará a vida verdadeira, a vida em abundância, a vida de Cristo. Morrer então não é você se enforcar. Não vai sair daqui e depois o povo vai culpar que é eu que mandei você se assassinar. Morrer a cada dia é você dizer não para si mesmo, não para os desejos do pecado, não para a vontade pecaminosa, não para as ofertas do mundo, não para as propostas de Satanás. Porque a carne, o mundo é anticristo desde o seu início. Ah, pastor, eu vim aqui porque eu achei que o senhor ia falar, é só vitória, é só bênção. Não, meus irmãos, o evangelho é esse. Você veio aqui e o Senhor está falando, você tem que morrer. Pastor, eu quero mudar de vida, eu quero uma nova vida. Então morre. Não fica chocado não, porque a verdade é assim mesmo, ela confronta. E o Espírito Santo convence. O que adianta, meus irmãos, ter fama? O que adianta ter muitos amigos? O que adianta ser aplaudido, ser elogiado? O que adianta ser famoso, ter nome? O que adianta ser rico? O que adianta ter as riquezas do mundo, se você não tem Jesus? Porque quem é salvo, como o apóstolo Paulo disse, agora que eu conheço a Jesus, eu considero tudo que eu era e tudo que eu tinha esterco de vaca. Comparado com Jesus, nada. É claro, só vai conseguir fazer essa comparação quem teve a experiência da salvação. Só quem experimentou que descobre o valor. Minha vida do pecado comparado com essa vida nova de Jesus em mim, a do passado eu não quero nunca mais, e nem se compara com as alegrias dessa nova vida. O que adianta, meus irmãos, eu ganhar o mundo inteiro? O que adianta eu
ter todas as minhas conquistas, alcançar o que almejo, os meus objetivos, as minhas metas, meus sonhos, planos, projetos realizados, cumpridos. O que adianta se você não tiver Jesus, se você não for salvo? Eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa disse que o pai dele é muito rico, tem muito dinheiro, mas já está com 90 anos. E ele precisa muito de dinheiro e o pai dele não dá um tostão. E ele disse para o pai dele: pai, quando o senhor morrer, não vai adiantar nada, porque eu já estou velho, eu preciso de ajuda é agora. Aí você pensa, ele vai levar a fortuna junto com ele? Não vai. Não vai levar nada. Não vai levar nada. A igreja, meus irmãos, nós temos que morrer a cada dia, e os pecadores recebem um chamado do Evangelho para morrer para si mesmo, para os seus pecados. Mas a igreja também é chamada para morrer a cada dia. A igreja tem que viver em arrependimento, viver aceitando a Jesus, viver se convertendo, viver buscando a Deus, viver na oração, viver na palavra, viver cultuando, viver adorando. Tem que viver, não é uma vez só. As coisas de Deus não é uma vez só, é uma vida inteira. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, as pessoas ficam chocadas, as pessoas ficam escandalizadas, as pessoas não aceitam. Tira esse pregador daí, não chamam mais ele, eu não quero ouvir essas coisas. As pessoas estão tão acostumadas em ir lá comprar o CD que quer ouvir, o DVD que quer ouvir, que acham que as coisas de Deus também é assim, é de acordo com o gosto deles. Não! Só que esse problema não é de hoje, não. Você está achando que a igreja e as pessoas hoje não aceitam a mensagem do Evangelho? Mas isso é desde o começo. Os próprios apóstolos se escandalizaram em Jesus e naquilo que ele pregava. Mateus 16, versículo 21 em diante. Daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Sim, existe um monte de pessoas que é que nem Pedro, querem pegar leve. Vamos pegar leve, vamos facilitar as coisas, vamos afrouxar, vamos enlarguecer o negócio aí, né? Vamos tirar as partes que a nossa carne não gosta, vamos selecionar aquela parte que Deus vai derrotar nossos inimigos, realizar nossos sonhos, vai dar carro, casamento e dinheiro e tanta coisa. Vamos ficar com essa parte. Está tão acostumado a comprar caixa de bombom com bombom sortido, está tão acostumado a ir na feira selecionar as coisas, que quer fazer a mesma coisa com a palavra de Deus, com o Evangelho. Então você vê o grande Pedro, o grande apóstolo, se escandalizando em Jesus. Ele disse: eu vou sofrer, eu vou morrer, e isto é o Evangelho, isso é a missão, e esta é a obra de Deus. Mas quem queria um Jesus assim? Quem queria um Jesus? O nosso herói é alguém que sofre muito? O nosso herói é alguém que só apanha? O nosso herói é alguém que vai morrer e nós vamos ficar aqui? Então será que ele é o Filho de Deus mesmo? Será então que ele é o herói? Não, Jesus, você não pode morrer não, não fala isso não. Nem toque nesse assunto, que Deus não deixe. Não, Pedro, mas essa é a mensagem de Deus, como não? Não pregue isso, Jesus. Não, Pedro, mas esta é a mensagem que Deus mandou pregar.
Jesus então repreende. Satanás jogou uma seta de influência misturado com a carne de Pedro, e ele vai dizer: poupe, poupe, Senhor, se poupe, se preserve. O Senhor não pode morrer. Não, Pedro, você não entendeu que ele tem que perder para vencer, ele tem que morrer para viver, para ressuscitar. Você não entendeu ainda, irmãos, pecadores, que Jesus precisa morrer para pagar o preço do pecado, mas ressuscitar para ser o autor da tua salvação? Para trás de mim, Pedro, você só pensa nas coisas dos homens. Evangelho humanista. O evangelho humanista, o crente humanista, a igreja humanista é aquela que só pensa como os homens, só prega e ora como os homens, só canta como os homens. Sim, todas as mensagens, as pregações de ensino são humanos. E eles tentam montar de maneira mais positiva e agradável possível. Jesus, pare de ser negativo, Jesus. Isso aí é coisa de gente depressiva, ficar falando que vai morrer. Pedro, você não pensa nas coisas que são de Deus. Você não pensa como Deus. Você não tem a mente de Cristo ainda, Pedro. Mas Pedro vai aprender, vai amadurecer, vai nascer de novo, vai receber o Espírito Santo. Mas primeiro a gente dá muito trabalho, viu? Até amadurecer a gente dá muito trabalho. Não se escandalize se Deus está falando para você renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, morrer para si mesmo. No seu batismo você já foi enterrado, porque você quer voltar. Pedro disse à igreja daquela época: olha, vocês têm que vigiar, não queira voltar aos pecados que vocês praticavam. Isso seria como a porca lavada que volta à lama, como o cão que vomita e volta ao seu vômito. Não queira voltar à velha vida. Não deixe os pecados que você foi liberto vos dominar outra vez. Porque vocês já morreram na ocasião do batismo. Vocês confessaram que vocês morreram para viver. Nós temos que dar para receber, para ganhar. Bem-aventurados os que ofertam, os que dão. O evangelho é muito mais dar do que receber. Jesus ficou pobre para que os pobres ficassem ricos. Jesus, sendo o abençoado, se fez maldito para que os malditos fossem abençoados. Jesus, que era a própria vida, morreu para que aqueles que estavam mortos em pecados viessem a ter vida. Jesus, que era do céu, desceu à terra para que os da terra fossem para o céu. É substituição. E quando Ele nos salva, Ele chama a igreja para essa missão: façam o mesmo que eu fiz. Mas muitas das vezes nós só queremos a parte do lucro. Nós ganhamos em nome de Jesus, vendemos muito CD em nome de Jesus, ganhamos muito cachê em nome de Jesus, nós ganhamos muito cargo em nome de Jesus, mas de maneira nenhuma queremos morrer ou sofrer ou ser preso por Jesus. Muitas das vezes nós somos mercenários, interesseiros. Mas o Evangelho nos chama para continuar aquilo que Jesus começou. Jesus nos chama para viver como Ele viveu, igreja. Existia a história de um grande pregador do passado, que ele tinha muitos planos, pensava muito alto. Só que Deus tinha uma grande chamada ministerial na vida dele. E o Espírito Santo falou para ele quando ele estava orando: buscastes grandes coisas para si, não as buscais. Você está pensando muito alto, você está buscando muita coisa grande para você, não a buscais. Morra!
Desista da vida deste mundo para viver a vida de Jesus. João 16, versículo 1 diz: E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Amém? O que Deus está falando hoje é para que nenhum de nós venhamos abandonar a nossa fé. Porque agora eu tenho uma revelação, uma profecia, que todo mundo vai levantar a mão. Vocês serão expulsos das sinagogas. E chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Ei, apóstolos, ei, discípulos, eu tenho uma revelação, profecia para vocês. Vocês serão expulsos da religião. Vocês serão presos. Vocês vão sofrer. Ananias, vai lá orar para Paulo restaurar sua visão e diga para ele que eu vou mostrar para ele o tanto que ele há de sofrer pela minha causa. Paulo não levantou a mão não. Sabe o que ele fez? Senhor, o que queres que eu te faça? Muito mais do que levantar a mão, ele se dispôs a confiar no plano de Deus para a vida dele. Sim, ei, apóstolos, discípulos, vocês irão sofrer. Por muitas tribulações herdarei o reino dos céus. O reino de Deus é tomado à força. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Porque quando morrer, eu vou estar com o Senhor Jesus mesmo. Se eu morrer mais cedo, eu vou mais rápido para os braços do Senhor. O mundo não era digno deles. Eles não valorizaram a sua vida até a morte, julgando que a missão, o evangelho, a causa de Jesus valiam mais do que as suas próprias vidas. Por isso eles se arriscaram e correram perigo. Mas não com medo, não assustados, porque o coração deles já estava alicerçado na vida eterna, na recompensa, no galardão, meus irmãos. Eles não tinham dúvida nenhuma de que eles iriam para o céu, de que eles estavam fazendo a coisa certa. Como disse um pregador, um livro aí antigo, que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. E é claro que a primeira semente veio do sangue do Filho de Deus derramado na terra. E depois custou o sangue de outros irmãos do passado, para que o evangelho e a palavra chegasse até essa geração. E se eles deram a vida deles pela verdade, para que ela chegasse até nós hoje, nós daremos para Satanás de graça? Nós deixaremos falsos profetas roubar de nós facilmente? Dê a sua vida pela verdade. Arrisque a sua vida, o seu cargo, seu ministério, seu lugar dentro da religião do sistema. Ele diz: aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, esteja pronto para morrer, para ter os seus bens confiscados, para ser privado de direitos. A grande tribulação está chegando, a prova de fogo, a peneira de Jeová, porque biblicamente muitos entendem que o sofrimento é a ferramenta de Deus para purificar a sua igreja. Sim, será que eu e você, nós seremos crentes numa época em que, se você confessasse Jesus como seu Salvador, eles iriam te crucificar, te queimar, arrancar seu pescoço? Porque hoje está na moda ser evangélico, porque é só bênção, só vitória, é só prosperidade. Brasil, nós temos liberdade,
Então por isso que está cheio de falsificadores, de impostores. Mas quando a perseguição vir, quando a grande tribulação chegar, Deus purificará a sua igreja. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 13 em diante, para encerrar. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Quando nós somos salvos, nós temos a fé. Quando nós somos salvos, nós se unimos a Jesus. Mas antes de se unir com Ele na glória, se unimos com Ele na morte, no sofrimento. Sim, o amor do Senhor nos constrange o coração, a doce influência do amor de Cristo em nossos corações, a poderosa influência do Espírito Santo em nossos corações, deixa eu sem jeito, deixa eu totalmente rendido, entregue, eu não sei o que fazer, eu só quero me entregar, porque o amor de Jesus me constrange a dar a minha vida por Ele. Por quê? Porque Ele deu a dele por mim. Por qual motivo? Por nos amar. É que nem o filme que eu assisti dos Três Mosqueteiros, um por todos, todos por um. Antes de fazer esse filme já tinha esse princípio no Evangelho. É um por todos, que é Jesus pela igreja, e todos por um, que é a igreja pela causa do Evangelho de Cristo. Se Ele morreu para nos dar vida, esta vida só faz sentido, só tem razão de ser, só vale a pena ser vivida, se for para a glória dele. Ele morreu para que nós fôssemos ressuscitados, espiritualmente falando, e agora que vivemos, que seja para viver somente para Ele, para a vontade dEle, e não mais para a nossa, porque a nossa vontade é pecaminosa. Mas, meus irmãos, quando nós falamos da morte, que pode ser física, que pode ser para o pecado, para o mundo, para os deleites desse mundo, para a sociedade, nós sabemos que essa vida é passageira, mas a que nós vamos ganhar é eterno, então vale a pena trocar. Vale a pena então substituir. Vale a pena então assinar esse contrato, firmar esta aliança com Ele, em que nós damos essa vida velha para Ele enterrar na cruz, e que Ele, depois de ressuscitado, dá a vida dele para cada um de nós. Você morreu com Jesus naquela cruz. Você já morreu com Jesus naquela cruz. A sua vida pecaminosa foi transferida lá para a cruz com Jesus. Quando Ele morre, aquela cruz encrava na terra, Ele está enterrando naquela cruz a sua vida velha. Você morreu ali, junto com o seu mestre, mas quando Ele ressuscitou, a vida dele foi colocada em você. A sua vida pertence a Deus agora. Então eu tenho a vida da carne que é tentada pelo pecado, que eu tenho que morrer todo dia. Mas eu tenho a vida espiritual que é de Jesus, que eu tenho que atender todos os dias, toda hora, todos os momentos. E não tema a morte, meus irmãos. 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55, e eu encerro. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal,
Quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Foi tragada pela vitória. Que Deus abençoe. Aleluia, Jesus! O Senhor Jesus Cristo vive, vive, vive para sempre! Viva o Rei para sempre! Aleluia!